É o ato de dividir, de repartir algo em partes iguais. Eu vou repartir um inteiro em partes iguais. Se as partes for diferentes, já não é mais fração. Tá certo? Abram agora o livro na página 142, o livro didático de vocês, e nós acharemos esse pedacinho aqui, explorando partes de um inteiro. Você já deve ter lido ou escutado informações como estas. Mais da metade dos jogadores convocados para a seleção brasileira de futebol joga no exterior. Já deve ter ouvido, né, falar isso? Na minha classe, verificou-se que 1/3 dos alunos pratica natação. Ou, numa garrafa há quase 1/4 de suco. As palavrinhas metade, 1/3 e 1/4, por exemplo, devem ser usadas para denominar a parte de um inteiro. Ou seja, para dar o nome à fração. Certo? Isso aqui são frações, metade, 1/3, 1/4, tudo isso aqui é fração. Tá certo, turma? Mas o que é um inteiro? O professor falou de inteiro, o que é isso? Aqui eu tenho uma figura inteira. Ela não está repartida. Isso aqui é um inteiro. Tem alguma repartição nela? Está repartida? Dividida? Não está. Certo? E se eu quiser representar a metade desse inteiro? Ou seja, eu quero repartir esse inteiro em metade. Metade quer dizer que eu vou ter o inteiro partido no meio. Uma parte, duas partes. Ele está partido no meio, ele tem duas partes, né, turma? Metade e metade. E como é que eu represento uma fração dessa metade? 1/2. Essa fraçãozinha 1/2 é 1/2. E aqui o outro lado é 1/2. Por quê, professor? Porque é um pedacinho de 2 pedaços ao todo. Por isso é 1/2. E se agora eu quiser representar 1/3 do inteiro? Olha só. Peguei o inteiro e vou representar em 1/3. O terço eu vou dividir o inteiro em 3 partes iguais. Vamos dividir uma parte, 2 partes, 3 partes. Tá igual as partes? Tá do mesmo tamanho. Certo? Cada partezinha dessa aqui é 1/3. 1/3, 2/3, 3/3. Certo? Dividido em 3 partes iguais. Como é que se representa em forma de fração? 1/3. 1/3. Tá aqui outro 1/3, tá aqui outro 1/3. 1/3. Porque é um pedacinho de 3 pedaços ao todo. Agora eu quero representar 1/4 do inteiro. 1/4. Está aqui o inteiro. Quer dizer que 1/4 eu vou dividir o meu inteiro em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Tá ou não tá igual? Tá sim. Cada partezinha dessa aqui é 1/4. 2/4, 3/4, 4/4. Certo? E eu represento desse jeito a fração. 1/4, 1/4. Por quê? Porque é um pedaço de 4 pedaços. Cada pedacinho desse se chama 1/4. Ok, turma? Abram agora o livro didático de vocês na página 144. Vocês vão encontrar essa terceira situação que diz o seguinte. Consideremos a figura de um quadrado que representa a unidade. O quadrado é o todo, é o inteiro. Vejam abaixo algumas maneiras de dividir esse quadrado. Vamos dividir esse quadrado em 2 partes iguais. Eu posso dividir nas diagonais, de um canto para o outro, no meio, sendo que na vertical e na horizontal, e sempre eu vou encontrar a fração 1/2, porque eu dividi ele só em 2 partes. Então, quando dividimos uma figura em 2 partes iguais, cada parte representa a metade, ou 1/2 da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/2, que eu leio 1/2 ou metade. Certo? Isso quando eu parto no meio, quando eu divido a minha figura em 2 partes iguais. Ainda na página 144, nós vamos dividir agora em 3 partes esse quadrado. Em 3 partes iguais. Lembre-se, fração é divisão em partes iguais. Aí está, posso dividir ele na horizontal ou na vertical, desde que as partes estejam iguais. Cada pedacinho desse aí é 1/3. Então, quando dividimos uma figura em 3 partes iguais, cada parte representa a terça parte ou 1/3.
da figura. E podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1 sobre 3, que eu leio 1/3 ou terça parte. Continuando na página 144, nós vamos dividir agora esse quadrado em 4 partes iguais. Vocês vejam aí que eu posso dividir na horizontal, na vertical, nas diagonais, ou os dois, na horizontal e vertical ao mesmo tempo, desde que as partes estejam iguais. Dividida em 4 partes cada figura dessa daí. E cada figurinha dessa daí dividida em 4 partes, cada partezinha dessa aí se chamará 1/4. Quando dividimos uma figura em 4 partes iguais, cada parte representa a quarta parte ou 1/4 da figura. E podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1 sobre 4, que se lê 1/4 ou quarta parte.